Olá, eu sou Alexandre Nardi, do Núcleo de Estudos da Associação Judô Kata-Team, e este aqui é o terceiro vídeo da nossa série sobre os critérios de avaliação de Kata da FIGE. Então, se você não assistiu os outros dois vídeos, vai lá no nosso canal no YouTube e dá uma olhadinha nos dois vídeos que a gente já fez, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os erros médios e os erros pequenos na avaliação de Kata. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre erros médios. Tá? Então, os erros médios eles podem acontecer em vários katas diferentes. Tá? Então, são vários katas onde eles podem acontecer. E existem algumas situações, como, por exemplo, efetividade e realismo. Então, falta de efetividade ou falta de realismo na técnica. Isso é muito comum acontecer em vários kata. Isso daí pode acontecer. Tá? Então, faz uma técnica e o que pulou, ou a gente viu que a técnica não foi para valer, vamos dizer assim. Tá? E o realismo a mesma coisa. Né? Então, às vezes, fica um negócio meio fictício, meio apresentação, meio demonstração, e a ideia não é essa. A ideia é que seja alguma coisa séria mesmo. Tá? Um ponto importante, fluidez, curso e ritmo. Isso daí, antes de 2015, isso daí era uma nota separada. Tá? Então, existe uma nota para fluidez, curso e ritmo. Agora, fluidez, curso e ritmo é em cada técnica. Tá? Então, veja que o peso que isso ganha é muito grande. Então, antes era uma nota só. Então, uma nota só vale 3 pontos, né, o erro médio. Então, seriam descontados 9 pontos. Se acontecesse problemas de fluidez durante o kata inteiro, seriam descontados só 9 pontos. Tá? Agora não. Agora é em cada técnica. Então você tem, por exemplo, no Nage no Kata, você tem 17 avaliações. Tem a cerimônia de abertura, fechamento e as 15 técnicas. Tá? Para cada uma delas, você pode acabar cometendo erros de fluidez. Tá? Então ali eu passo a ter a possibilidade de um desconto de 9 pontos em cada uma das 17 técnicas. Tá? Então o peso que isso ganhou foi muito grande. Tá bom? Então tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção. A sugestão, dá uma olhada nas duplas japonesas principalmente. Os japoneses eles são bem minuciosos, eles são bem cuidadosos, eles prestam atenção nessas coisas, tá? Então dificilmente um kata japonês vai ser um kata com problemas de fluidez, de ritmo, etc. Tá bom? Distância de engajamento, mesma coisa, é um erro médio também, tá? Então a gente vai dar uma olhada daqui a pouco. Existem erros pequenos barra médios, né? Pode ser pequeno ou médio, dependendo do caso. É exatamente o caso da distância de engajamento. Então, está um pouquinho fora da distância, é um erro pequeno. Está um pouco mais fora da distância, é um erro médio. Tá bom? Posição de início, a mesma coisa. E perda de bandagem. Né? Eu estou fazendo meu kata, caiu uma bandagem, por exemplo. Então, isso vai ser anotado na cerimônia de encerramento como um erro médio. Tá bom? Lembrando que, pelos critérios da FIGE, só pode marcar um erro médio para cada técnica. Então, e se acontecer mais do que um erro médio? Só marca um. Não pode marcar mais do que um, você pode marcar um erro médio e marcar pequenos. Mas você não pode marcar mais do que um erro médio na mesma técnica. Tá? E existem dois tipos de erros médios. Os erros de técnica, então que são os erros que acontecem durante a execução da técnica propriamente dita. Tá? Então, o kumikata, o deslocamento, né, durante a aplicação da técnica e a aplicação da técnica em si, o kuzushi, tsukuri, kake. Tá? Então, isso daí é a técnica. Okay? Então, erros que aconteçam durante a execução da técnica, nós chamamos de erros de técnica, erros médios. E os erros que acontecem fora da execução das técnicas, a gente chama de erros de processo. Então, a movimentação é um erro de processo até chegar na técnica, a parte de comprimento, a parte as distâncias iniciais, se o judogi está desarrumado. Então, isso são exemplos de erros de processo. E por que isso faz diferença? No vídeo anterior, eu comentei sobre os tipos de erros grandes. E um dos tipos de erros grandes, eu falei para vocês que eu iria abordar no próximo vídeo, que é esse agora, né? Que é o erro de execução pobre, como a gente chama. Tá? Execução pobre é a única situação em que eu posso combinar erros médios em um erro grande. Então, acontecem dois erros médios. Ao invés de eu marcar um erro médio, eu só poderia marcar um erro médio, né? Não posso marcar dois. Né? Então, como aconteceram dois erros médios, ao invés de marcar médio, eu marco um grande. Tá? Mas não é em toda situação que isso pode ser feito. Isso só pode ser feito se os dois erros médios que aconteceram foram erros técnicos, não erros de processo.
Tá? Então, a pessoa pode cometer vários erros de processo, vai marcar um erro médio, pode até marcar 2 pequenos, mas vai marcar só um erro médio. Tá? Já no caso de erros de técnica, aí não. Aí pode ser marcado um erro grande. Tá bom? Então, isso aqui é execução pobre. Tá? Exemplo. Né? Tem um exemplo bom aí. Vamos supor que aconteçam vários erros médios de processo. Então, por exemplo, Judogi não está certo, está um pouquinho fora meio desarrumado. O que estabelece o início da posição da técnica no Nagenokata, quem tinha que decidir era o Tori. Né? O que e Tori não começam no meio, numa técnica que era para começar no meio, por exemplo, Ultimata. Tá? Era começar no meio, não começa no meio, começa deslocado. E a perda de bandagem. Vamos supor que aconteça tudo isso aí. Aconteceram 4 erros médios de processo. O que eu marco? Eu marco um médio e posso marcar 2 pequenos. Ah, não marca grande? Não, porque foram erros de processo. Tá bom? Um outro exemplo. Vamos supor que no Kyotoshi, o que salta é um erro médio de técnica. E o Tori se desequilibra ao projetar. Então ele faz a técnica e desequilibra. Tá? É um outro erro médio de técnica. 2 erros médios de técnica se transformam em uma execução pobre. Tá? Ou seja, um erro grande. Então, é importante notar o seguinte, agora como avaliador, na hora que você vai avaliar uma técnica, por exemplo, principalmente no Nagenokata que tem dos 2 lados, veja os 2 lados primeiro, para depois anotar. Tá? Porque pode acontecer que num dos lados aconteceu um erro de técnica, aí médio de técnica, você vai lá e marca erro médio de técnica. Aí do outro lado acontece um outro erro técnico de média, de erro médio de técnica. Tá? Puxa, eu já marquei um erro médio. Aí você vai ter que fazer uma bolinha para dizer que rasurou e marcar o erro grande. Tá? Então espera acontecer os 2 lados e depois marca. Tá bom? É isso. E é claro que, além do erro grande, se acontecer um erro médio de processo, por exemplo, você marca o erro médio, pode marcar até 2 erros pequenos, tá? Que são imperfeições, como nós vamos dar uma espiadinha agora. Então, alguns exemplos de erros pequenos. Existem várias situações em que os erros pequenos acontecem e eles são pequenas imperfeições, são imperfeições na técnica. Então não há nada que comprometa o princípio da técnica. Então o princípio está correto, o princípio foi aplicado corretamente, mas teve imperfeições na aplicação da técnica. Ok? Quando acontecer isso, vai ser descontado 1 ponto e pode ser marcado até 2 erros pequenos para cada técnica. Tá? E se acontecerem 2 erros pequenos, eu posso combinar em erro médio ou 3 erros pequenos? Não. Erros pequenos não se combinam com erros médios em hipótese alguma. Tá bom? É isso. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de erros desse tipo. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Vale a pena notar que existem erros que são erros que nos critérios de avaliação são anotados como erros pequenos / médios. O que significa isso? Isso significa que são erros que, dependendo da intensidade daquele erro, dependendo do tamanho daquele erro, ele pode ser considerado pequeno ou médio. Tá? Então, por exemplo, direção e queda numa técnica. Então, eu faço um ukigoshi e joguei numa determinada direção. Se eu joguei um pouquinho deslocado em relação à direção que deveria ser, né? Então era para ser na diagonal, ao invés de jogar na diagonal, eu joguei um pouquinho menos do que a diagonal. É um erro pequeno. Se ao invés de jogar na diagonal, eu joguei para frente, por exemplo. Tá? Aí é um erro médio. Ok? Os passos em Tsugiyashi, mesma coisa. Então lembra que não pode passar o pé um do outro? Né? Então eu fui com o pé direito, o esquerdo segue, mas não alcança. Vamos supor que alcançou, erro pequeno. Passou, erro médio. Tá bom? E o posicionamento entre Tori e o Uke, também a mesma coisa. Isso é bastante comum, um erro bastante comum é no Katame no Kata, em que o Tori, na hora que termina a série de Osai Vazar, por exemplo, ele tem que se posicionar de frente para o Uke, né, para fazer o ajuste do Judogi. Né? Tem gente que volta lá para a marca de 4 metros de distância. Tá? É um erro médio. Isso é um erro médio. Então, ele tinha que estar a 1,20 m do oponente, né? da posição do Uke deitado. Né? Então ele tem que estar nessa posição de 1,20 m do Uke deitado. Tá? E o Uke na hora que senta fica um pouquinho mais longe. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos de erros pequenos / médios. Tá? Um dos exemplos. Os dois, o Tori e o Uke, deveriam estar na área central, na distância de engajamento, né? Para um Ultimata, por exemplo. Então,
tem que dar um passo à frente, né, para ficar em MIG e Shizentai no primeiro lado, depois do outro lado também, né? Então deveria dar um passo para frente, tá? Para fazer isso. A distância está um pouco maior do que deveria, erro pequeno, tá? Um ponto importante aí, bom, a distância está um tanto maior, erro médio, tá? Mas existe uma outra situação também que é o seguinte: quando você vai fazer a posição de MIG Shizentai, né, na primeira execução do Ultimata, então você tem que avançar a perna direita. Se ao invés de avançar o pé direito, você recuar o esquerdo, a posição final vai ser a mesma, né? Mas se recuar o pé esquerdo, ao invés de adiantar o pé direito e do outro lado o contrário, é erro médio, tá bom? Distância do Tori e do Keno Tomoenage. Isso daí tem sido mudado nos últimos anos. Essa distância e essa posição, na verdade, o posicionamento deles para o Tomoenage era deslocado no lado do Uke. Já era dessa forma como está escrito aí. Então já era assim há uns anos atrás. Depois de 2015, mudaram o critério e passou a ser no meio. Então os dois passaram a se posicionar no meio. E depois, agora, em 2019, novamente deslocado. Então se você pegar, por exemplo, se você olhar os vídeos que estão disponíveis no YouTube da dupla japonesa, né, dupla invicta, campeã mundial, todos os anos que eles participam, eles sempre ganham, né? Se você olhar essa dupla fazendo, eles prestam muita atenção nesse tipo de detalhe. Então você vai ver que eles faziam deslocado, depois passaram a fazer no meio, e depois passaram a fazer deslocado de novo, né? Então, note a importância de estar sempre atualizado em relação aos critérios, né? Se você se desatualiza, né? Poxa, eu não li que era assim. Pois é, você não leu, então perdeu 9 pontos aí, né? 3 pontos para cada um dos árbitros considerados, tá bom? Existem algumas outras também, direção de queda e assim por diante, e alguns a título da gente relembrar, né, o que a gente já viu antes. Então, eu faço a técnica de um lado só, né, ou só a direita ou só a esquerda, é técnica esquecida, esqueci o outro lado. Faço a técnica 2 vezes do mesmo lado, é erro grande, tá bom? Eficácia e realismo, que eu comentei, é médio para cada técnica. Tá? Então, se tem um problema de eficácia e realismo, é erro médio. E a perda de controle, que a gente já tinha falado, erro grande, tá bom? Então é isso. Esses são alguns exemplos. Vamos seguir agora olhando cada um dos katas. Tá? Então vamos dar uma passada em alguns erros que acontecem. Eu coloquei uma lista bastante grande aqui, não vou passar por toda a lista, vou passar por algumas das técnicas, algumas das situações, e depois você pode ir olhando, vai parando o vídeo, né? E aí olha cada uma delas, pega um vídeo de uma dupla, eu recomendo as duplas japonesas porque eles prestam muita atenção nesses detalhes, eles estão sempre atualizados. Tá? Então, dá uma olhadinha como é que eles executam e cada uma dessas situações, tá bom? Alguns exemplos de erros médios no Nagerokata. Tá? Então, o que decide a posição de início? Quem tem que decidir é o Tori. É o erro médio de processo. Tá? Distância incorreta, mesma coisa. Um pouquinho mais distante, um pouquinho menos distante, erro pequeno. Um pouco mais do que isso, erro médio. Tá? O que é um pouco, o que é muito? Depende da distância que tinha que ficar. Tá? Se você tinha que ficar a 1,80 m, por exemplo, e está a 2 metros, são 20 centímetros, 20 centímetros em 1,80 m não é tanto assim, você pode considerar um erro pequeno. Não, está meio metro a mais do que deveria. Opa, aí já é um erro médio. Tá? Agora, se está no Okuri Ashiharai, que tinha que ficar 30 centímetros um do outro, se ficar 20 centímetros mais longe, por exemplo, já é muito. Né? Aí já é um erro médio. Tá? Então, só se você notar que não está 30, está uns 35, né? Por aí, um pouquinho mais, aí é um erro pequeno, tá bom? Então, esses são alguns exemplos que a gente tem. Um exemplo que acontece em campeonatos internacionais, inclusive em campeonatos mundiais, né? Eu já vi acontecer isso com duplas muito boas. Né? O Tori aplica um Uranage e fica na ponta do pé. Tá? Então, você olha naquela técnica, fica bonito, né? Jogando o que e tal, e o Tori na ponta dos pés. Tá? Não existe nenhuma técnica no judô que se aplica nas pontas dos pés. Tá? Você está sem estabilidade nenhuma ali, tá? É uma perda de eficiência. Tá? Então é assim que se classifica essa situação. Então são 3 pontos que vão ser descontados, mas eu fiz o Uranage fantástico, foi fantástico, foi bonito, plástico, etc., no tempo certo, mas terminou na ponta do pé. Perdeu 3 pontos
de cada árbitro, tá? Então perdeu 9 pontos aí com isso, tá? Isso acontece com bastante frequência. Então, mais um cuidado para a gente tomar, tá? O kata no kata. O kata no kata também. Aí veja que quem decide a posição de início é o contrário, é o que decide, né? Não o tori. O que vai lá, deita, etc. E tal. Então é ele que decide a posição de início, mesmo quando vai, por exemplo, fazer o Derishigi Izagatame, né? O que volta para a posição sentado, ou seja, ele decidiu a posição de início. Agora o tori é que vai se aproximar e ficar na posição correta. Tá bom? Então quem decide a posição é o quê? Se o tori decidir, então erro médio. Tá bom? Algumas outras coisas. Eu tenho que ter 3 tentativas de escape e não sai vazar. Se fizer 2, erro médio. Okay? Além disso, elas têm que ser ligadas e lógicas. Ou seja, eu fiz uma tentativa, eu segurei, teve uma tentativa de escape. Com aquela tentativa de escape, o tori reage na direção em que o que está aplicando a técnica. Tá? E com isso, com esse deslocamento do tori, vai surgir um espaço, tá? Uma possibilidade para o que aproveitar essa posição e fazer a próxima tentativa de escape, e assim por diante, ou seja, são ligadas e fazem sentido. Tá? Então isso é importante. E no Kansetsu Waza em particular, isso daqui é um ponto que quase ninguém no mundo faz. Tá? Pouquíssimas duplas fazem, que são as tentativas de escape das 3 últimas técnicas do Kansetsu Waza. Tá? Pouquíssimas duplas fazem essas tentativas de escape. Tá bom? Então, no Deishigi, o Degatame, a tentativa de escape qual que é? O que tenta puxar o braço para baixo. Né? E o tori impede que isso aconteça. Tá? Já no Deishigi Izagatame, né? O Hizagatame, qual que é a tentativa de escape? Eu estou com o meu cotovelo flutuante, né? Eu como o que, né? No Izagatame, o cotovelo está flutuante, minha mão está apoiada nas costelas do tori, né? Então meu cotovelo está vulnerável. O que eu faço? Eu entro com o braço. Tá? Eu empurro meu braço na direção do tori para apoiar o meu cotovelo nas costelas do tori. E com isso acaba a chave. Tá? E no Ashigarami, ao contrário. No Ashigarami, na hora que eu tento escapar, a chave é no joelho. Né? Então, para eu escapar, eu tento virar para a esquerda, eu como o que, tento virar para a esquerda para tirar o meu joelho da posição horizontal e deixar ele virado para baixo. Tá? Então, ao virar para baixo, eu escapo da chave. Esse daí em particular, é só você dar uma olhada no final da posição, no final da técnica, como termina o pé do uke. Se o pé do uke terminar virado para baixo, apontando para baixo, falta de efetividade. Não teve efetividade nenhuma aí. Não está pegando. Com certeza não está pegando. É um erro médio. Tá? Ele tem que estar com o pé na horizontal. Se estiver na horizontal, significa que o joelho está na horizontal também e sendo pressionado. Tá bom? Esses são alguns exemplos. Tá? Existem vários outros exemplos, então veja que só esses 3 aí, para cada uma das técnicas, então, são 9 pontos, né? 3 de cada árbitro, então 3 pontos para cada árbitro, para cada técnica, então 9 pontos por técnica, são 27 pontos que existem só aí. Tá? E pouca gente, muito pouca gente faz isso. Então, se estiver fazendo uma competição, sendo avaliada pelos critérios da FIGE, isso daí vai ser um desconto importante, tá bom? Bom, alguns outros exemplos de erros, agora pequenos e médios de Katame no Kata. Né? Alguns exemplos de erros médios, então pequenos e médios. Distância e posição, que a gente já viu, direção da técnica. No Kesagatame, a gente colocou uma sequência aqui do que pode acontecer, né? Do kumikata do Kesagatame. Então pega o braço direito, palma da mão esquerda para cima, direita para baixo. Se tiver ao contrário, erro pequeno. Né? O equilíbrio do tori, o movimento tem que ser um movimento suave, os pés têm que ser vivos em relação nas reações às tentativas de escape. Quer dizer, vivo significa apoiado nos dedos dos pés e não apoiado no dorso do pé. Tá? Isso é muito comum, é um erro muito comum também no posicionamento para o Kata Jujijime e Gyaku Jujijime. Isso é bastante comum. Ok? Então, esses são alguns exemplos para vocês darem uma olhadinha aí com mais atenção depois. Vamos dar uma olhada em alguns vídeos, em alguns exemplos. Esses vídeos vieram do Michel Kozlovski, assim como os que a gente mostrou na semana passada, no vídeo passado. Né? E
Então, não somos nós que estamos falando, isso aqui são situações reais e em função de ter pegado esse vídeo, um vídeo a partir de outro vídeo, a imagem ficou com uma qualidade ruim, mas dá para perceber, dá para entender o que está acontecendo. Então, vamos dar uma olhada no Yoko Shirogatame aqui. Tá? Então, o que acontece nesse Yoko Shirogatame? Dá uma olhada no número de tentativas de escape do Uke, tá? Então, quantas tentativas ele vai fazer. E dá uma olhada no seguinte, se o Tori não fizesse nenhuma reação, o Uke escaparia ou não? Tá? É assim que se mede a efetividade das técnicas no Osai Vazar. Tá? Então, veja, comecei lá, ó. Fiz uma tentativa, mais ou menos uma segunda tentativa. E ele só balançou de um lado para o outro. Tá? Então, que tipo de erro aconteceu aí? Aconteceram, na verdade, dois erros. Né? Aconteceu um erro, que é a aplicação incorreta do princípio. Tem que ter 3 tentativas de escape, teve duas. Né? Teve duas. Então, um erro médio. Falta de efetividade dos escapes. O que praticamente não se mexeu. Né? Então, outro erro médio. Então, 2 erros médios de técnica. Portanto, eu marco um erro grande. E assim a pontuação vai ser no máximo 5. Ok? Um outro exemplo aqui de Yoko Shirogatame de novo. Tá? Então dá uma olhada no que vai acontecer nessas tentativas aí. Tá? E dá uma olhada especificamente na segunda tentativa de escape do Uke, não está na posição correta, ou seja, ele não está aproveitando a posição do Tori para fazer a tentativa de escape dele. Então dá uma olhadinha aí no que acontece. Olha lá, começou, tentou a primeira, tentou a segunda, mas não foi na direção certa. Tá? Então, por isso, por essa falta de ser na posição correta, aquela história de ligadas lógicas, etc., não foi ligado e lógico. Tá? Então, portanto, falta de efetividade, um erro médio. Tá bom? E aí, pontuação máxima, 7. Então, claro, descontando outros erros, essa pontuação pode ser menor. Junokata. No Junokata, alguns erros médios. Distâncias, ou desistência, o que não bate, né? não sinaliza o Maitá. Né? Não faz. No Tsukidashi, por exemplo, o Tori e o Uke, eles não têm que girar juntos. Né? Quando o Uke assume o controle, ele se movimenta primeiro e conduz o Tori. E aí o Tori se movimenta. Ele obriga praticamente o Tori a se movimentar. Aí quando o Tori assume o controle, aí é o contrário. Aí ele se movimenta e traz o Uke. Então se você vira a dupla girando juntinho, é um erro médio. Tá? Geralmente não tem que girar junto. Gira um primeiro e aí puxa o outro para a posição correta. Tá? Isso acontece bastante. E alguns erros específicos de técnicas, tá? de algumas das técnicas. Depois dá uma olhadinha com calma em cada uma delas e você vai ver esses tipos de erros que podem acontecer. Tá bom? Vamos dar uma olhada em alguns vídeos? Esse daqui é um vídeo de Ryotedori. Tá? Então vamos ver como é que funciona, o que está acontecendo aí. Esse daí é um erro muito comum em Junokata. Tá? Junokata ele é um kata em que o risco de não ter efetividade, de não ter realismo é enorme, porque ele é feito em câmera lenta, ele é feito devagar e geralmente se perde o espírito de luta, de combate nas técnicas do Junokata. Tá? É bastante comum acontecer isso, principalmente em duplas menos experientes. Tá? Então dá uma olhada no que eles fazem. Ó, primeiro que o Tori é que foi buscar o braço do Uke. Tá? De jeito nenhum, né? Não pode. Praticamente não levantou e aí desceu. Então, veja, o que aconteceu aí? Olha o tempo que ele está demorando para voltar. Tá? Tem que ser em câmera lenta, mas tem que ser num ritmo constante, tem que ser... Não é para ser extremamente lento, é para ser mais lento, para você aplicar toda a técnica, fazer o alongamento, né, de cada uma das técnicas e assim por diante. Então o que aconteceu aqui? O princípio foi incorreto, não teve Kuzushi, né? Na verdade, o Tori foi buscar o braço do Uke, né? Seria um erro médio de técnica, e ritmo e fluidez, um erro médio de técnica. Tá? Portanto, 2 erros médios de técnica, erro grande e execução pobre. Outro exemplo, Katateage. Dá uma olhada nesse Katateage, o que acontece. Tá? Veja se tem efetividade e se tem realismo aí. E veja se existe
a ação de um e a reação do outro. Nota que está faltando, né? Então, olha lá. Falta efetividade e realismo, não teve efetividade e realismo nenhum. E não teve ação e reação. Né? Não teve aplicação de ação e reação. Okay? Eles estão se movimentando porque conhecem o movimento, mas não estão se movimentando porque a técnica foi aplicada. Então, da mesma maneira, execução pobre, perda de... é um erro grande. Tá? Marca um erro grande nesse cara aí. Ryogen-tsuki, uma outra situação, mesma coisa, outra execução pobre. Então dá uma olhada no ritmo que eles fazem, né, na ação e reação, na efetividade. Olha lá. Repare que não existe uma ação e reação. Tem um movimento. Um movimento ali foi memorizado e só. Tá? Não está levantando muito, praticamente não está levantando. Tá? Então, por que é importante levantar? Porque o Jun no Kata ele para na iminência da projeção. Tá? Nesse ponto que ele parou, está longe de ser a iminência da projeção. Então, por isso que geralmente a perna vai lá em cima, porque está quase projetando. Aí volta. Tá? Então, deveria acontecer isso. Mesma coisa, um erro de execução pobre. Então, veja, no Jun no Kata acontece com muita frequência os erros de execução pobre, tá? Erros grandes. Kime no Kata. O Kime no Kata é erros médio barra grande. Esse a gente já tinha inclusive visto, né? Um erro médio barra grande, que é quando o tori e o que se encostam, né? Eles se tocam. Eles não podem se tocar. Tá? Se eles se tocam levemente, é um erro médio. Levemente já é médio. Tá? Isso não é considerado erro pequeno de jeito nenhum. Então é erro médio. E se toca com mais potência, mais força, etc., às vezes até machuca, aí é um erro grande. Tá? Nós vamos ver no próximo vídeo que se atacar com força suficiente para machucar o oponente, e o oponente, por exemplo, sangrar, por ter sido imperícia da dupla, a dupla é desclassificada. Tá bom? Outros exemplos de erros médios. Né? O que decide a posição de início? Tá? Quem tem que decidir é o tori. Tá? O modo de posicionamento das armas é um erro médio também. Tá? Então tem que colocar a arma em determinada posição, coloca em outra posição, tem que colocar... coloca deslocado, né? Ou manuseia de forma imprópria, né? O fio da espada tem que ficar numa determinada posição, se ficar em posição diferente, erro médio. Tá? E alguns outros exemplos aí, tem um em particular que eu gostaria de mencionar, depois as técnicas, dá uma olhadinha uma a uma aí, devagarzinho, que você vai perceber cada uma delas, tá? Mas especificamente com relação ao Kiai. O Kiai, quando ele for feito, mas não deveria ser feito, tá? Então ele foi feito a mais, ele foi feito de forma desnecessária, é um erro pequeno. Então não era para ter Kiai, teve, erro pequeno. E o contrário, não era para ter Kiai, era para ter Kiai, mas não teve. Ele foi omitido, aí erro médio. Tá? Então o Kiai, ele foi feito quando não precisava, foi feito desnecessário, é pequeno. Ele era necessário e foi omitido, e o erro médio. Tá bom? Vamos dar uma olhada num exemplo de Kime no Kata, do Shirodori. Lembra que no Shirodori, na hora de... teve esse tropeção, depois a gente comenta também. Tropeção poderia ser um erro pequeno. Né? Aí, na hora que vai fazer a projeção tem que ser trazer o uke nas costas, como se fosse um shioi, e depois ele vira. Tá? Note que nesse vídeo, ele vira direto. Ele já faz como se fosse um makikomi direto. Tá? Então está errado. O princípio, né, a execução do princípio está incorreta. Tá? Então o princípio deveria ser trazer para as costas e depois girar. E não girar direto. Ok? Essa que foi a falha. Então erro médio, e aí a tropeção foi um erro pequeno. Tá? Então a nota máxima aí seria um 6. No Kodokan Goshinjutsu, mesma coisa. Então, com relação ao Kiai, é exatamente a mesma coisa. Aqui erro médio barra grande, mesma coisa que no Kime no Kata. Tá? E alguns outros erros médios. A forma de posicionamento de armas, né? Termina com uma posição ao invés de terminar em outra posição, termina com uma técnica ao invés de terminar com outra técnica. Tá? Então, por uma imperícia mesmo da dupla, não por não conhecer a técnica, mas por ser imperito. Tá? Então é considerado erro médio. E aqui também tem um conjunto de outras situações para você dar uma olhada.
Tá? Então depois dá uma olhadinha com calma em cada uma delas, veja vídeos, tá? Acompanhe esses vídeos e a gente se vê no próximo vídeo, em que nós vamos comentar um pouquinho sobre algumas recomendações gerais e algumas coisas em geral que acontecem, né, como por exemplo ferimentos, queda de objetos. Vamos ver algumas situações dessas, né, como é que funciona, qual que deveria ser a postura. Ok? É isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Muito obrigado pelo apoio de vocês, pela audiência, e espero que vocês assinem o nosso canal do YouTube e fiquem de olho que nas próximas semanas vem mais vídeos por aí. Tá bom? Um abraço!